venda do potencial construtivo. Como é que você pode falar aí os próximos passos dessa reforma tão sonhada de São Januário? Primeiro, assim, é um dia realmente histórico para todos nós, e eu sempre faço uma lembrança aos 10 mil torcedores que lá atrás construíram o estádio de São Januário sem nenhum tipo de conexão de internet, e cada vascaíno hoje, eles têm esse sentimento que eles são um de cada um daqueles 10 mil torcedores, porque a modernização de São Januário é um impacto gigantesco para o clube, para as receitas do clube, para a economia da Barreira do Vasco e para as outras comunidades próximas, para a cidade do Rio de Janeiro, e o torcedor do Vasco merecia por todos os aspectos. Eu acho que pela questão do engajamento, pela paixão, pelo amor, pela entrega por tantos momentos difíceis que o torcedor vascaíno vive, ter um estádio muito maior do que moderno. Então, assim, a sensação realmente é de uma vitória. Estou separando, obviamente, o momento que a gente vive dentro do campo, desse momento aqui muito especial, que a possibilidade, como você perguntou, é que inicie as obras em dezembro, é isso que a gente deseja, pós-Campeonato Brasileiro. A venda do potencial construtivo está muito bem encaminhada, então tudo indica que a gente realmente inicie no término do Campeonato Brasileiro, ou final de dezembro ou início de janeiro. Pedrinho, duas questões rápidas. Primeiro, de onde virão os recursos, cerca de 500 milhões de reais, para se fazer a obra? E eu não posso falar as empresas. Tá, mas então, aonde virão de novo, porque ficou meio truncado? E a outra pergunta, aonde o Vasco vai jogar durante os 2 anos e meio, 3 anos em que o Vasco não poderá utilizar São Januário? Então, os 500 milhões, ele vem, obviamente, da venda do potencial, e a gente não pode ficar divulgando ainda as empresas até isso ser concretizado. Com relação aonde o Vasco vai jogar, a gente estava esperando realmente a concretização disso, né? Tem algumas possibilidades, que é a própria parceria com o Botafogo, alguns jogos no Maracanã, a Portuguesa da Ilha, e alguns jogos em cidades que o Vasco tem um potencial muito grande de torcedor e de estrutura. Então a gente vai organizar isso de uma forma bem equilibrada, com mais calma, sem interferir, principalmente, eu sempre falo isso, na questão esportiva, né? De repente você vem num jogo do Nordeste que é desgastante, aí você tem que jogar em casa, aí você faz para esse jogo fora de novo, pela questão da logística. Então isso tudo tem que ser pensado, mas a gente agora vai ter tempo para construir. Presidente, há uma semana atrás estávamos comemorando a aprovação da terceira e última audiência pública, e sabemos que o futebol, as notícias, é muito dinâmico. De lá para cá, o senhor já tem alguma novidade em relação à negociação pelos name rights de São Januário? Não, a gente tem muitas possibilidades, a gente vai abrir, lógico, todas as possibilidades de investimento no clube ao mercado, as melhores propostas para as diversas áreas que a gente tem ali de potencializar, restaurantes, name rights, camarotes, cadeira cativas, tudo isso vai ser muito bem elaborado, agora com um processo realmente mais estruturado, com a finalização aí do PL, para que a gente possa aí sim começar a ir ao mercado e entender qual o cenário, qual o valor da marca, para a gente viabilizar ainda mais receitas e, com isso, de repente, mudar alguma estrutura dentro do estádio, dependendo, obviamente, da parte financeira. Eu imagino que tenha passado um filme na sua cabeça ali, no momento da votação, você que chegou a morar em São Januário. Conta pra gente um pouquinho, o que passou ali na sua cabeça na hora da votação, ver o estádio antigo, agora vai ser modernizado, justamente o pontapé inicial na sua gestão. É um misto de emoções, assim, porque principalmente a última audiência pública que foi lá na quadra, no futebol de salão, aquilo ali mexeu muito comigo, porque foi ali que eu iniciei, e eu sei que aquele espaço não vai existir mais, então isso também para mim tem um simbolismo, mas eu sei o que eu estou fazendo, na realidade não eu, né? Todos os membros, né, da gestão, o pessoal da Câmara, os vereadores, Eduardo Paes, todo mundo que se mobilizou para esse projeto. A gente sabe o benefício que a gente está dando, não só para o torcedor vascaíno, mas para a cidade do Rio de Janeiro. Pedrinho, uma última pergunta minha. A torcida do Vasco está um pouco preocupada nesse momento com esses problemas envolvendo a direção, a presidência, a SAF. Quem arca com os salários dos jogadores, o custo do futebol,
pagamento aos clubes em que os jogadores foram contratados com a 777 fora do atual quadro da SAF do Vasco da Gama? Então, essa pergunta é muito boa e eu vou tentar elaborar uma resposta bem completa. E antes dessa resposta, eu faço até um pedido, principalmente para os canais que falam de Vasco da Gama, que possam ter algum problema pessoal comigo ou com a minha gestão, que todos os pronunciamentos sejam direcionados só para mim. Pode vir na minha física, mas não usem o Vasco, não prejudiquem o Vasco porque não gostam de mim ou da gestão. Não prejudiquem o Vasco, porque são plantadas e conectadas diversas mentiras, diversas informações erradas. E são canais de vascaínos. Não façam isso com o torcedor vascaíno. Não façam. Fala a verdade com o torcedor vascaíno. Dentro da sua pergunta, a questão é o seguinte: a SAF está quebrada. A SAF está quebrada. Então, tem gente preocupada com o aporte, a SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes. Por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. Isso é um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Desde o ano passado. A minha relação com o Payet é ótima. Ótima. A dívida que o Payet tem é a de março. Não fui eu. Todos os compromissos que eu assumi, eles estão sendo honrados. A SAF foi criada justamente para ela dar estabilidade através de uma empresa que seja saudável financeiramente e que passe saúde financeira para o clube. E isso não aconteceu. Então, tem gente preocupada com o aporte, é muito além disso. Só que, como o movimento foi muito identificado de uma forma muito antecipada, a gente já está estruturando, já há muito tempo, uma operação financeira para honrar todos os compromissos e dar estabilidade. E é isso que eu estou fazendo. Então, já identificado o problema da SAF, nós estamos honrando com os salários em dia, nós pagamos luvas atrasadas e vamos continuar fazendo isso até o final do ano. Então, o que eu estou levando para o clube é estabilidade financeira e de gestão. Não estamos tendo desempenho esportivo por enquanto, esperamos que isso mude. Eu estou muito seguro de tudo que eu estou falando para vocês. Né? Como foi dito, a 777 aportava todo mês um dinheiro para pagar os salários. Eu não vou falar que é mentira, para eu não ser duro, tá? Mas isso é uma informação errada, equivocada. Porque se existisse um investimento, teria que ser um investimento intercompany e teria que constar no balanço patrimonial. Não consta, então é mentira. Se fosse feito um aporte para pagamentos mensais, isso aí seria um absurdo, porque o aporte seria para você contratar, investir, agredir as dívidas e não para custear a folha salarial. Os adiantamentos eles já acontecem desde o início do ano, ou melhor, quase desde a criação da SAF. Isso é um procedimento natural e recorrente no futebol. Sim, quando era o clube associativo. Quando se torna um clube empresa, não. Não, isso não pode ser recorrente. Isso não pode ser natural. Agora, qual é a minha obrigação? Honrar com os compromissos. É isso que eu estou fazendo e é isso que eu vou fazer. Hoje a gente está com uma estabilidade. O mercado pode estar seguro. O mercado, eu estou avisando para o mercado lá de fora, ele pode estar seguro que nós temos uma estabilidade. Inclusive os clubes que têm a receber jogadores contratados vão receber. O que nós fizemos, Cícero? Nós mapeamos todo o cenário de atrasos de luvas, atrasos de comissões, para justamente a gente poder começar a pagar todas as pessoas que a gente deve. Um ponto é que, assim, não se preocupem com o Pedrinho, não se preocupem com a 777, se preocupem com o Vasco, porque na hora de dar uma informação mentirosa, eles citam o Pedrinho. Na hora de dar uma informação verdadeira, ninguém fala nada. E aqui a gente não está competindo entre sócios, a gente quer o melhor para o Vasco. Então, só sejam verdadeiros com o torcedor vascaíno. Podem falar o que quiser de mim, mas não usem o Vasco para falarem mal de mim, porque vocês estão prejudicando o Vasco com mentiras. É só isso que eu peço.
Sejam justos com o torcedor vascaíno. Presidente, comentando então sobre isso, tratando um pouco do futebol, você mencionou agora em relação ao Payet, o Payet de fato tinha luvas a receber, comissionamento inclusive com os empresários. Eu gostaria de saber como é que está essa questão em relação ao Payet, se está tudo certo, se ele vai ficar no Vasco, vai ter uma reunião, algo do tipo. E Coutinho também teve uma reunião no último sábado. Como é que o torcedor, o que ele pode esperar? Está perto de fato? O Payet nunca teve um pingo de problema na relação com o Payet. Muito pelo contrário. A relação é ótima. A gente identificou a questão das dívidas, é isso que a gente está elaborando, né? A gente mapeou todas as dívidas, não só com o Payet, mas com outros jogadores e com empresários, para aí sim a gente começar a sanear. Algumas eu consegui já pagar, luvas atrasadas, tá? Não é pagar em dia não que a gente está honrando. Ah, Pedrinho, mas teve um pagamento do PJ, dos atletas que não foi pago, não foi culpa minha. Que isso fique claro. Com relação ao Coutinho, o Coutinho é lógico que ele vai ser cobiçado por outros clubes. A gente está falando de um jogador muito acima da média. Mas um ponto muito positivo é que o Coutinho quer jogar no Vasco. O desejo do Coutinho é jogar no Vasco. É a primeira opção dele, a segunda, a terceira. E nós, vascaínos, queremos muito o Coutinho no Vasco. Eu particularmente tenho um carinho muito especial pelo Coutinho e por toda a família dele. Já fizemos a proposta para o Coutinho, está sendo avaliada, fazendo alguns ajustes com toda a gestão esportiva do Coutinho. O Coutinho está abrindo mão de muita coisa para vir para o Vasco. Eu estou fazendo um esforço absurdo para atender o Coutinho, para que a gente consiga chegar no final feliz. Então, assim, está tudo construindo, está andando muito bem. Aqui a gente fica muito ansioso para que isso chegue logo num final. E eu espero que o final seja um final feliz. A chance do Alex Teixeira e do Souza voltarem para o Vasco? São coisas que podem acontecer dentro do contrato, mas com um ponto final, para sim ou para não, aí a gente conversa sobre essas perto desse final feliz, presidente? Eu não gosto de ficar falando assim, está bem encaminhado. Assim, a proposta foi entregue para a gestão do Coutinho, né? O Coutinho está avaliando. Obviamente, se tiver que fazer algum ajuste, a gente vai, dentro da nossa possibilidade, de fazer. O que não tem o melhor que eu posso falar é o seguinte: as duas partes querem muito. O Coutinho quer muito e eu, representante dos vascaínos, quero muito. Eu vou fazer tudo para que o Coutinho venha para o Vasco. Pedrinho, aproveitando aqui, como está a situação, como você está avaliando a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro e esse começo do trabalho do Álvaro Pacheco? O começo é duro, né? Porque chega, obviamente, de um outro país, entendendo qual é o cenário nacional. Isso é muito difícil, uma derrota dura, obviamente, para o nosso rival. Precisamos pontuar o mais rápido possível para tirar um trauma que a gente já carrega e botar na cabeça de todos que trabalham no Vasco que o nosso pensamento tem que ser um pensamento de vencedor, de vitória. Desde o pensamento até de cláusulas contratuais, de gatilhos contratuais. Os gatilhos contratuais têm que ser sempre de algo positivo, de conquistas, e não de gatilhos para baixo. Então, assim, a gente tem que começar a mudar a mentalidade, começar a acreditar realmente onde nós estamos, começar a acreditar aonde nós podemos chegar e entender quantas pessoas nós estamos representando, né? Apaixonadas pelo Vasco. Então, assim, como eu falo sempre para vocês, e eu sou muito transparente, eu estou fazendo o máximo que eu posso. Eu estou me doando ao máximo pelo Vasco. Comigo não vai ter uma vírgula de sacanagem com o Vasco. Se as coisas são do jeito que o torcedor imagina, quero fazer com que isso aconteça. Mas se for prejudicar o Vasco, eu não vou fazer. Porque o Vasco, se chegou num limite financeiro ruim, foram porque não tiveram responsabilidade com a instituição. E eu vou ter responsabilidade com a instituição. Você ainda agora citou até uma questão de, não ia dizer que é mentira para não ser duro, mas há uma semana você até citou a questão de uma estranheza pelo momento em que o Lúcio deixou o cargo no dia seguinte da reunião. De lá para cá surgiu aquela questão do balanço, até que foi divulgado primeiramente pelo Thiago Life. E aí eu queria entender como é que internamente, uma semana depois da saída do Lúcio e tudo mais, o que já foi descoberto, se é que você pode soltar alguma coisa sobre essa questão de... Tem muita coisa interna que, óbvio, que eu não posso falar. Mas, assim, cara, é muito... Por que sai agora? Um exemplo. Por que sai agora que a luva está atrasada? Para as pessoas conectarem a luva atrasada à minha gestão. Só que a luva está atrasada não é dele.
Uma das luvas do Payet, por exemplo, é em março. Tem outras luvas atrasadas desde o ano passado. Então, assim, não é nada conectado comigo, com a minha gestão. Então, assim, são informações que saem para prejudicar a minha pessoa, mas usando o Vasco. Por isso que eu falo, falem de mim, não usem o Vasco, não prejudiquem o Vasco. É isso que as pessoas têm que entender. Não contem mentiras, eu vou usar a palavra então, não contem mentiras para o torcedor vascaíno. Falem a verdade para o torcedor vascaíno. Vocês têm que ter responsabilidade das informações que vocês que eu digo vocês que eu digo no modo geral. Tem que ter a responsabilidade de passar a informação correta. Se não tem informação correta, não trabalhem com achismo. Se o achismo é para prejudicar, prejudique a mim. Falem que eu não sou capaz, falem tudo que vocês quiserem, mas não falem isso conectado ao Vasco, que está prejudicando o Vasco. Estão passando informações que não são verdadeiras. Só isso. Então, assim, na minha gestão, com todas as dificuldades que nós temos, nós estamos passando estabilidade internamente e para fora, para o mercado. No tanto que eu falei que ontem já foi pago algumas luvas. A torcida do Vasco pode acompanhar até o final da temporada? E tem uma eu não entendi, desculpa. Pode? A torcida pode contar para o Payet até o final da temporada? Por mim, sim. Só não vai, se o Payet só não fica se ele pedir para sair. E tem muita coisa na internet dizendo que o Coutinho teria exigido o Teixeira e o Souza. Procede isso? Isso vai ser divulgado depois do fechamento ou não do contrato. Tá? Estamos no mercado buscando. A gente precisa entender. É uma área que ela tomou um campo que foi para um lado esportivo e eu entendo que ali é um cargo financeiro e econômico, né? Eu não acho que é um cargo para se direcionar para a questão esportiva. Então a gente está olhando o cenário, os nomes maiores, de grande potencial, obviamente, tem uma vida que é difícil você tirar eles dessa situação. A gente deve botar alguém de forma temporária para agilizar e entender o que é o cenário, para quando tiver um nome de potencial, a gente, obviamente, botar para ocupar o cargo. Gente, obrigado. Eu gostaria só que você fizesse um balanço dos seus 5 primeiros meses na gestão do Vasco, as dificuldades que você encontrou agora nessa transição e a sua relação com o ídolo Edmundo, que te apoiou na campanha e agora também na gestão. Qual a influência dele? Com relação ao balanço, a gente chegou no começo do ano entendendo qual era o cenário do administrativo, né, do clube associativo, para a gente poder construir o que estava, obviamente, dentro do meu comando e da minha gestão, que seria, obviamente, a construção do estádio, seria os esportes olímpicos, amadores, paralímpicos, e se vocês perceberem, muita coisa está andando, só que, obviamente, só divulgam quando o basquete de base tem uma pausa, porque eu sou avisado 2 dias antes de um custo que, obviamente, a gente não teria naquele momento, mas a gente volta com futsal, com vôlei, enfim, paralímpico, que não precisa mais tirar recursos do seu próprio bolso, da Lívia, e a gente consegue um investidor para atuar no Paralímpico. Então, esse é o cenário do associativo. Obviamente, paralelo a isso, a gente já tinha mapeado toda a situação que poderia acontecer com o Vasco SAF, e eu entendi que era um movimento duro para ser feito, mas era um movimento necessário. Qualquer presidente que estivesse sentado na cadeira e com a caneta na mão deveria fazer o que eu fiz em amor ao Vasco, pelo que poderia acontecer com o Vasco SAF. Com relação ao bloqueio das ações, com relação ao caos financeiro, não tinha como proteger, tanto que existiu isso. Com relação ao Edmundo é um grande amigo, é um mentor do projeto, não tem problema nenhum com ele, ele tem o seu canal, fala sobre Vasco. Então, assim, a minha relação com o Edmundo sempre foi boa, sempre vai ser boa, e cada um dá a opinião que lhe convém. Eu não sou obrigado a fazer com que o Edmundo fale o que eu penso. Obviamente, eu não passo nenhuma informação para ele. Então, assim, é um cara que eu tenho muito carinho e vou ter o carinho para sempre. Gente, obrigado. Beleza? Valeu, obrigado. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado ao que falou o presidente do Vasco da Gama após a aprovação da reforma de São Januário.
na Câmara dos Vereadores. Peço humildemente a você que deixe o like, que é muito importante para fortalecer o nosso canal. Lembrando, nossa meta é alcançar o mais rápido possível 40 mil e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Ele falou bastante coisa importante, falou sobre o Souza, Alex Teixeira, sobre possibilidade de name right, falou que a SAF do Vasco da Gama estava quebrada. Realmente, declarações fortes do presidente do Vasco da Gama sobre a situação envolvendo Vasco da Gama, SAF e 777, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!